Boníssima noite, Fernando. Boa noite, Yuri, boa noite. Estou aqui Todo... estreando aqui, ó, no seu canal um topete novo aqui ao vivo. Mas você sabe que o meu também, né? Não sei se você está escondendo aí. Eu pus isso aqui, ó. Pronto. Só que fica esse negócio pro lado que ele não fica nem de um jeito nem do outro. Aí eu tenho que... Cara, mas tá Pronto. maneiro. Eu acho que a coisa mais fácil que tem não é nem eu pentear e nem colocar isso aqui. É tá você também desse jeito, eu fico assim também, tá tudo certo. Tá tudo certo, tá tudo certo. Fernando, uma alegria inenarrável tê-lo aqui para a gente conversar um pouco. E o pessoal está chegando, deixa eu só ver como é que a gente já está aqui. Tá bom. Tá todo mundo ouvindo? Fernando, faz um falsete aí, vamos ver se Vamos vocês lá, estão tá vendo. ouvindo? Minha voz também tá ouvindo legal, vendo legal. Eu acho que deu. Ah, que beleza. Muito bem. Fernando, então, quero te agradecer. Deixa eu perguntar, você está aí na instituição? Tô na casa de faixa, fiz uma live mais cedo e Hum. aí já fiquei. O pessoal que eu até pedi mais cedo para vir assistir aqui com você, eu tô com a mesma camisa, ó. Que foto. Mas você sabe que a gente também tá igual nisso, porque eu só taquei essa jaqueta para cima. Que Eu pus essa beleza. jaqueta para fingir que eu sou um youtuber sério, mas na verdade eu tô assim, ó. Que ótimo, que ótimo. Aqui também, ó. Isso aí. O meu som é um pouco mais escuro, mas estamos aí. Tamo aí. Fernando, muito obrigado pela presença aqui. E eu tenho umas perguntas para fazer para você, para a gente bater um papo, que eu acho que também são algumas perguntas de quem está assistindo. Claro. E eu queria falar uma coisa para você. É uma honra, cara. Eu sou teu fã. Eu tenho um monte de coisa para agradecer a você. Eu vou, eu vou desencarnar, vou reencarnar, desencarnar, reencarnar, e não vai dar tempo para agradecer. E, assim, em momentos que foram tão difíceis na minha vida, É, né? Num especial que você não sabe, a sua participação foi fundamental, fundamental. E aí hoje eu já restabelecido, forte, com outra perspectiva de mundo. Obrigado, Yuri. Obrigado, obrigado, obrigado. eu não sei se eu consigo me sentir digno desse agradecimento, mas pode ter certeza que qualquer coisa que foi feita com a maior das alegrias. Com a maior das alegrias. E depois vou até te contar uma curiosidade de bastidores sobre isso, uma curiosidade muito, muito interessante, mas que eu acho que ela vai linkar um pouco com essa primeira pergunta que eu quero te fazer aqui. Tá? E, Fernando, tem um papo que eu não concordo. Tem um papo que eu não concordo. Sempre que eu ouço isso, eu fico com as tripas coçando aqui. Gente que vem e diz assim: olha, o médium só pode receber uma informação do espírito cujo conteúdo já está previamente na cabeça do médium. Particularmente, eu fico com gastura, porque o que me fez na minha adolescência entender que eu não estava louco, que eu estava vendo espírito, era justamente os espíritos me passando informações que eu não conhecia e que eu podia confirmar depois. Fernando, você, eu acho que é uma das melhores pessoas hoje para falar para a gente sobre isso. Se o espírito está ali na tua frente, ele pode falar o que ele quer, independente se está na cabeça do médium? Pode, eu acho que a sua pergunta é complexa. Eu vou tirar até o óculos para. E olha só, tem muita coisa envolvida. A gente cresceu, até eu falei um pouco hoje sobre isso, sobre a visão do senso comum em relação ao médium. Mas, assim, o que eu percebo é o seguinte: o Chico Xavier tem um respeito muito grande pelo Chico Xavier. Sim. Para mim, foi um dos seres mais iluminados assim da nossa contemporaneidade. Não vislumbro outros médios como nós assim, com essa mesma, eu não sei, evolução não, vamos ter com essa mesma abertura de consciência, só que focado num projeto em relação ao espiritismo, mas com uma mente fantástica. Só que começaram a argumentar na época o seguinte: mas ele tem só o terceiro, quarto ano de ensino e tal. Só que o Chico lia muito.
Eu não posso afirmar que só vai passar aquilo que ele tenha na cabeça. Não é isso. Mas acho que ajuda um bocado. Mas tem coisas, por exemplo, tem espíritos que escrevem por mim e falam palavrões. E eu libero geral. Tem espíritos... Aliás, pode falar palavrão nessa live, viu? Aqui é liberado. Aqui não tem hipocrisia nenhuma. Aqui é a gente como a gente é. Obrigado. Vou até desarmar mais o cabelo. Isso, eu vou junto aqui com você, então. Pronto, agora estamos juntos. Tem outros que escrevem outras línguas, tem outros que... eu acho que não tem isso. A questão, assim, a gente... tem uma teoria que a Sofia trouxe, eu não sei se é pertinente, mas eu vou trazer. Que é o seguinte. Por favor. Ela compara que a visão do médium coletiva, quando o Freud fala de pulsão de vida e pulsão de morte, que vida no desejo de viver e pulsão de morte no desejo de não viver e de não ter desejo. Então, nessa perspectiva, como é que a gente pensa na morte? Tudo morrendo, tudo assim, tudo. Eu até pergunto, gente, antes da guarda tem órgão reprodutor? A pessoa... Não, tem. Tem piu, pepeca, tem um... meu Deus, tem que pensar, porque faz parte da constituição biológica, vai continuar do lado de lá. Se tem faz xixi, fica ereto, meu Deus, que heresia você falar nisso, pensar... Não, o problema sexual é seu, se trate na terapeuta. Então... Aliás, Fernando, só um adendo disso, eu lembro uma vez de uma entrevista do Gasparetto no Jô, que o Jô perguntou pro Gasparetto se espírito transava. E aí o Gasparetto olhou para ele e falou assim, ué, mas o orgasmo já não é uma coisa do além? Isso. Então, assim, a gente quer construir um mundo de acordo... Tem uma coisa interessante que eu vi hoje, que é assim, as pessoas querem transformar a força, que é a força criadora, que é Deus, em elemento. E quando transforma em elemento, transforma num homem. Então, é o homem querendo fazendo Deus a sua imagem e semelhança. Né? E aí, no caso do médium, é justamente isso. Querem ver o médium, quanto mais pobre, melhor, quanto mais feio, melhor, quanto mais doentinho, melhor. Tudo curvadinho. Curvadinho, tem que ser velho. Não pode falar palavrão, não pode ter carro, não pode gostar de música. Aí, a não ser aquela música Quanta Luz Nesse Ambiente. Aí é bom, aí o cara é bom. Não aguento mais essa música. É bonitinha, mas não... Então, outra coisa, com base nos grandes médios, principalmente do pessoal que com todo respeito ao espiritismo, mas os espíritas apostólicos franceses têm uma perspectiva assim, que inclusive não pode nem gostar nem de homem nem de mulher, tem que ser assexuado. Tem. Porque sublimou, como se sublimar a energia sexual fosse virar assexuado, né? Exatamente. Então, e aí quando a gente vê historicamente, por questões de ética eu não vou citar, uns não sublimaram. Tinham, inclusive, relações homoafetivas e que não podia falar porque senão ia contrário àquela ideia, né, de doação que nós temos. Então, dentro do que você perguntou, pode falar tudo. Pode estar acima do intelecto do médium, da perspectiva do médium, claro, de repente a consciência dele é maior, mas biologicamente está limitado. Pode um monte de coisa. Inclusive, pode nada. Tudo, né? Pode o espírito chegar lá, olhar para ele e o cara... E aí? Eu não sei. Então, é uma pergunta complexa, mas eu acredito que sim, podem passar coisas grandiosas como coisas que não são grandiosas. E concluiria dizendo, o que me encanta nas consciências hoje é passar coisas grandiosas como se fossem coisas muito básicas. É uma forma de dizer assim, olha, seu babaca, você quer ler coisas tão complexas e não entende as coisas mais simples, né? De fazer essa conexão com um Deus que está dentro de você. Então, preste atenção, tiozinho. Acho que é por aí que as consciências estão fazendo com a gente. Perfeito, Fernando. E você falou uma coisa bem interessante, que é até uma discussão bastante atual. Você tem muito
criou-se, principalmente ali dentro do movimento espírita, meio que um estereótipo, né, de personalidade. Claro que, assim, se você pega o Chico lá atrás, o Chico, na época dele, primeiro que ele tinha todo um contexto, a missão dele, como talvez um dos únicos médiuns de fato missionários, estava dentro de um contexto, então ele tinha que ter uma responsabilidade pela postura dele pública, porque afinal estava todo mundo com o olho torto em cima do espiritismo, e ele veio para abrir muito esse caminho. Mas assim, você vê o Chico, ele era muito original na época, é muito dele. O próprio Divaldo, na época, ele também estava fazendo do jeito dele. Agora, hoje, a gente vê muita gente tentando seguir o padrão, seguir o roteiro, só que a gente percebe que, ao mesmo tempo, isso dá muito errado hoje em dia. Porque a gente está aqui fazendo uma live no YouTube. O que a gente aprende com o YouTube? A gente aprende com o YouTube que as pessoas estão cansadas de personagens, que elas estão cansadas de você seguir uma coisa que você não é. O que dá audiência no YouTube é gente autêntica, é gente verdadeira. E como que é importante trazer isso para até esse tabu que se cria em torno da mediunidade. Eu sou médium, logo eu tenho que me portar assim. Ou se eu não me portar assim, vai ter gente, principalmente os religiosos, principalmente aqueles que deveriam apoiar, que vão vir com pedra em cima, porque olha, o Fernando está fazendo isso, está tocando violão, está na praia, postou alguma coisa engraçada no Instagram. Você percebe esse salto, talvez, de consciência coletiva nossa, de olhar para as coisas e falar, cara, eu vou falar merda, porque você fala merda também, tá todo mundo se entendendo, vamos nessa? Né? E, ao mesmo tempo, tem esse lance das críticas. Você sente isso? Sim, sinto. Eu fui criado assim. Na época que veio a mediunidade, eu tinha 16 anos de idade. Estou com 43 agora. Com 16 anos de idade, naquela época, em Pernambuco, já não era fácil. Eu era magrinho, cabelo grande e tocava numa banda de thrash metal. Tá? E aí veio a mediunidade. De repente eu balançava a cabeça. Tom, tom, tom. Fenomenal, fenomenal. E aí veio a mediunidade. Meu amigo acabou com tudo, até para namorar foi ruim. Eu ia beijar as garotas, aí apareciam os pais da garota lá. Mas sabe que eu passei por umas coisas assim também. Me conta. Já eu te conto uma boa. Tá, eu quero saber. Aí, então assim, eu tive que escolher. Meu avô era um bandista, minha mãe é espiritólica, ela frequentava a Federação Espírita, na Igreja Católica, e eu escolhi o espiritismo. Tá? E eu me tornei muito ortodoxo. Muito. Eu tirei os brincos. Ó, agora, depois de velho, eu estou voltando com o meu brinquinho. Tirei os brincos. Eu deixei de ser eu para poder viver uma regra, um gessamento. Porque eu estava tão perdido. Imagina, para um jovem de 16 a 17 anos, vendo os espíritos todos os dias, ouvindo, eram tão claros, né, que assim, não só via, sentia o cheiro de alguns, o cheiro de putrefação, ou o cheiro de perfumes. Então, assim, e eu me condicionei aquilo. Chegou um momento que eu disse, sabe uma coisa? A Fátima nunca falou de religião. A minha mentora espiritual sempre falou, desconstrua, meu filho, desconstrua. E aí chegou um momento que eu disse, eu quero desconstruir. Isso. Aí pronto, aí ela acabou com minha sanidade, o resto dela, total. Então, eu acho que a crítica é assim, eu tenho medo de sair dessa cúpula que me dá uma ideia de conforto, de proteção que é ilusória, e eu, por ter medo, eu vou tentar colocar o dedo em todos aqueles que conseguiram sair. É fraqueza, fraqueza. E os que saem ficam com medo da crítica porque não sabem para onde vai. Mas olha, eu estava olhando no meu Instagram hoje. Toda vez que eu coloco um vídeo engraçado, saem 20 e poucas pessoas. É sério? Foram os ortodoxos. Mas também entra... É sério. Aí entram uns 40, 50. Muito melhores, muito melhores. Então, assim, saem os que não gostam, chegam novos. Cada vez que você abre para uma coisa nova, você se desenvolve. Então, eu agradeço tudo que ocorreu na vida para hoje eu estar olhando dessa forma tão ampla
E também ter tanto respeito por pessoas de tantas religiões que vêm aqui, babalorixás, pessoas de outras religiões. Então, eu estou muito feliz. Tá ruim, mas tá bom. Essas críticas são boas. E você sabe que esse negócio de sair 20 ortodoxos, uma coisa que eu percebi aqui no meu trabalho, Fernando, olha, eu nunca tive nenhum problema aqui com crítica de gente que sai pra balada, com tiozão que gosta de churrasco, com gente que gosta de rock and roll. Cara, gente do mundo, nunca ninguém veio encher o saco, nunca. Agora, você sabe quem é que vem? As memórias ruins que eu tenho de gente assim gratuitamente chegando, pessoa que não me conhece. Sabe, você quer falar mal de mim? Me chama, eu sei os podres. Mas assim, você não me conhece, tipo, não tô entendendo o que você tá fazendo. E assim, essas pessoas que vieram com críticas, eu percebi um padrão. E curiosamente eram as pessoas mais espiritualmente narcisistas. Eram pessoas que se consideravam profundamente espiritualizadas. E se de alguma forma o que você está fazendo vai contra aquilo que ela acha que deve ser, ela já se sente no direito de... Fantástico. Fantástico. É o ego, né? É o ego. É o ego. É o ego. O ego sempre trazendo coisas duras, difíceis, assim. Eu não sei, tem uma coisa que eu tenho falado, toco às vezes na live, assim, e como tem pessoas novas aqui, eu acho, né, é bom, não é questão de não perdoar, mas é bom dizer. Uma das pessoas que criaram aquele dossiê, que passaram para tudo que é instituição falando mal de mim, chegou na outra coisa, teve prisão decretada agora para setembro. Então, assim, eu fico pensando, eu estou aqui fazendo meu trabalho. Eu estou aqui fazendo meu trabalho, cara. Então, assim, tipo, agora todas aquelas pessoas que saíram falando mal, teve gente de evangelização, mediúnica. Se ele estudasse o livro dos médios, não seria assim. Pô, assim, cara, que engessamento isso. Eu concordo com você, são os narcísicos, são os... Sim. Esses que são os piores. Agora, mas, olha, por outro lado, tem uma coisa legal. Quando eu abri minha mente para voltar para a realidade de Fátima, eu descobri pessoas maravilhosas como você, como a Paola e tantas pessoas maravilhosas. Eu acho que vocês vieram com um cabeção de informação maior, assim, de coisas, sabe? Aí reencarnou para vir trazer coisas maravilhosas. Aí mistura música, pintura, a fala, inteligência, tudo. Então, quer dizer, é isso que tem que ser transformado. Eu não consigo entender um mundo de regeneração sem pessoas que regenerem. Se a gente for engessado, não vai regenerar, cara. Então, tem que ter pessoas que tenham coragem de fazer. Então, são jovens como vocês que vão mudar o mundo. Eu não sou um tiozinho, tá ligado? Não é não. E estou aqui fazendo a minha parte, ajudando, mas essa galera, de repente é minha filha que vai fazer 4 anos, essa galera que vai revolucionar o negócio. Eu acho muito legal. E acho também o seguinte, o mundo religioso ele é muito político, mas não no bom sentido, ele é na politicagem. É na politicagem, né? Eles fazem, você vira o monstro. Daqui a pouco, tipo o Divaldo. O Divaldo é aquele que estava imitando o Chico Xavier. Daqui a pouco mudou a polarização? Não. Divaldo é o grande mártir. É muita maldade, bicho. Isso é verdade. E sabe uma coisa que você falou, que é interessante, que eu percebo, isso é muito factual. Eu percebo assim, na minha geração, e principalmente as mais jovens, o povo que está entrando para algum caminho espiritual, cara, eles não têm muita paciência com essas hipocrisias antigas, não. É muito na autenticidade, na leveza, numa fraternidade tão espontânea, de não ter tanta briga religiosa que nem você tinha antes, gente, um enchendo o saco do outro, ou aquela coisa de ficar endeusando um, sabe, não tem, sabe, é uma coisa que está acontecendo no mundo que eu não sei exatamente o que é, mas está acontecendo. Eu sou uma pessoa que, assim, eu estava ouvindo uns trechinhos da sua live mais tarde, e eu concordo completamente contigo quando você fala assim, eu acho que o pessoal também
romantiza muito esse lance de mediunidade, acha que a pessoa é especial, que é um dom maravilhoso e tal, mas eu percebo assim, que eu sou uma pessoa que, se não fosse um pouco disso, eu estaria bem zoado hoje em dia. Eu estaria bem zoado. Mas graças a Deus, conforme eu fui me abrindo para isso, num primeiro momento, eu fiquei muito carolinha também. Mas depois, quando eu busquei me dedicar mais, veio a desconstrução. Essa grande desconstrução. E aí vem uma alegria de viver, uma liberdade e até relações muito mais humanas, muito mais verdadeiras, de eu olhar assim, realmente no olho da pessoa, sem você querer ficar assim, abaixo, ou se escondendo atrás de um discurso, de um jeito de falar. Sim, sim. É se aceitar, se sentir, porque assim, tem uma grande questão do ser humano. Eu não sei se eu olho para cá, estou bem perdido. Estou falando aí. Eu também não sei para onde eu olho, acho que se eu olhar para cá, tá certo. O ser humano precisa se sentir pertencido. Nós temos uma ideia de pertencimento de grupo. Eu toquei em boates LGBT, então eles sentiam fortes, pertencidos. Cara, que legal! Foi uma experiência fantástica, assim. E eles chegavam e era muito legal, assim, um respeito. Quando eu chegava para tocar, eu e minha companheira na época era cantora, a gente descia de ônibus no Aterro do Flamengo e ia andando para tocar para ir na Lapa. Sabe quem protegia a gente? Os travestis. Olha! Porque eles iam fazer programas ali e já conhecia, sabe? E aí a gente tinha condição de chegar até o local na Lapa e a gente ia fazer o show. Cara, é fantástico. Fernando, tem uma coisa nessa história que você está falando que é fundamental. Eu lembro numa das épocas que estavam tentando te atacar, que alguém, inclusive, levantou essa questão, como se isso fosse algo ruim. E eu olhei para isso e falei, cara, o Fernando tocou em boate LGBT. Que da hora! Aumentou meu respeito pelo Fernando, e esses caras cabeça dura aí, olha para isso, ai, tá vendo? Ele tocou em boate. Meu, que cabeça é essa, meu Deus do céu? Como pode, né, cara? Como pode? Falando em nome de Jesus, falando de amor, falando... Que amor, meu! Cara, e na hora que... olha, uma vez eu estava no trânsito e aí o cara estava querendo muito saber sobre sua alma gêmea, sobre um amor grande e tal, e apresentou para mim uma entidade que era um homem, atrás dele, próximo dele, que amava muito, inclusive estava beijando, assim, tal, cheio de carinho, de amor. Foi a última experiência, né? Cara, eu não pude falar que era um homem, porque o cara era homofóbico. Queria... E eu achei tão fantástico, assim, não, realmente está presente, e é o grande amor da sua vida. Eu queria que quando eu desencarnasse, eu enchesse ela de beijos. Você vai encher. Vai sentir a barba no gogó ali, já. Amor, eu penso assim, eu como heterossexual, eu preciso de uma referência física, né? Que a gente estudando em psicanálise vê que aquilo foi lá na época até os 5 anos, tá? E a minha referência física é feminina. Mas existem pessoas que têm o contrário, a referência é masculina. E tem pessoas, cara, mais amplas, que a referência é masculina e feminina. Elas amam pessoas. Então, elas são muito mais evoluídas do que eu. Eu não. Eu tenho que amar se for mulher, porque é a minha referência, é meu limite. Não precisa traído por homem. Mas não tem pessoas que amam pessoas, se é gordo, se é anão, se é alto. É a ligação de alma, é o afeto. O corpo vem depois, né? Isso é fantástico. Está muito mais evoluído, sacou? Mas pois é, na época rolou isso, eu fiquei chateado. E aí depois os caras, que bobagem, estão me elogiando, cara. Estão te elogiando, o feitiço voltou contra o feiticeiro, porque eu tenho certeza que muita gente ouviu aquilo e falou, agora que eu respeito muito mais o Fernando. Muito mais o Fernando. Eu achei aquilo incrível, incrível. E, inclusive, né, comentando disso, eu lembro de um vídeo seu extraordinário na época que você estava puto da vida e fez um belo de um vídeo. Eu bati palmas para aquele vídeo, eu acho que você deve ter tirado do ar, porque... Mas teve também esse lance das críticas que, infelizmente, tem o tempo todo. Eu vou até te contar uma curiosidade sobre aquele vídeo que eu publiquei, falando o outro lado.
Mas é tão interessante porque, assim, às vezes quem está assistindo ou acompanhando de longe, eu conversei com, não vou citar nomes porque a gente sabe que esse pessoal do Contra é bem reativo, mas, assim, um dos nossos amigos em comum estava me contando umas histórias de bastidores. E, meu, eu vendo aquilo, eu falei, cara, quem conhece o que estava acontecendo, sabe a sacanagem que é isso, a treta armada que foi isso, e que estão fazendo para cima do Fernando. E só que, infelizmente, assim, se você simplesmente, se eu chegasse aqui, ligasse a câmera e falasse a verdade do jeito que nos bastidores isso é conhecido, meu, essas campanhas não durariam mais nenhum dia. Mas você tem que ter uns certos cuidados, porque senão o pessoal processa, faz isso, aquela coisa toda. Mas, enfim, vamos ir para essa questão um pouquinho. Eu posso só falar uma coisa sobre isso? Fala duas. Olha, isso tudo me amadureceu. Se fosse hoje, sabe o que eu faria? A pessoa fez aquela, um estardalhaço, falou mal, me esculhambou. Eu não ia fazer um vídeo daquele, não. Sabe aquele gordinho bem engraçado que fica rindo na internet, nos memes? Sei. A minha resposta ia ser esse. Eu ia botar tudo que a pessoa falou mal de mim e no final aquele bonequinho rindo da pessoa. Sabe, eu ia fazer isso e não é que não mereça a resposta. Merece. E para concluir essa coisa, eu agradeço hoje essas pessoas. Não é que eu concorde, mas eu agradeço. Sim. Porque me deram um enfrentamento. Eu estava muito assim esperando as coisas acontecerem. Sim. Passei por uma depressão profunda, fiz um tratamento de angústia, perdi aquela matéria, me fez perder todos os patrocinadores que eu tinha, 2 programas de rádio, não tive como pagar as coisas em casa, foi muito difícil recomeçar. Eu comecei como fotógrafo. E assim, mas foi tão bom que hoje eu tenho enfrentamento. Então hoje eu vou lá e faço. Parece que eu me encontrei. Então, não interessa o que é, eu vou lá e vou mostrar a verdade. Porque é muito cômodo dizer que o médico cala a boca, enquanto as pessoas fazem o que querem. Isso exatamente, exatamente. E o que eu ia te perguntar era justamente isso, porque, honestamente, eu não tenho o menor interesse de chegar e falar assim, Fernando, mas como é que foi, como é que não foi? Porque, cara, quem conhece a história a fundo não vai nem perder tempo com isso, porque foi um negócio tão rasteiro que nem precisa. Se você não conhece, busca, quem está assistindo, busque entender um pouco melhor o que aconteceu naquela época, porque, meu, foi sujo. O que eu te pergunto sobre isso é assim, justamente, Fernando, para quem está começando, para quem está se expondo, para quem está com dúvida, seja mediunidade, não seja mediunidade, alguém que vai começar a ser pastor na sua igreja, alguém que vai começar a ser padre, alguém ou freira, ou alguém que vai se assumir na frente de um trabalho e vai receber isso. O que você teria, a partir dessa experiência, para falar para essas pessoas? Ou ainda, alguém que vai começar um canal aqui no YouTube, alguém que vai escrever um livro e que vai vir pedrada. Qual que é o teu parecer, assim, o seu conselho, né, nessa hora? Não seja partidário e religioso. Porque por mais que você esteja no evangelho, você pode virar católico, espírita, qualquer outra coisa. Primeiro, não ser partidário, ser aberto, tentar ser aberto. A outra coisa é lembrar que quando éramos crianças, já existiam essas rivalidades. E a criança é muito cruel. Ela faz aquelas coisas pesadas por concorrência. Nós nos desenvolvemos numa cultura completamente angustiante, tentando castrar o tempo todo, dizendo tenha medo, não faça, se acovarde. Deus vai fazer por você, mas Deus é imanente, está dentro de mim. Tá dentro aqui também. É o primeiro passo. Então, como é que Deus vai fazer se eu não agir, cara? Então, não tenha medo. Existem 2 caminhos. Você está com a verdade? Então vai. Sem medo, porque as pessoas vão vir em cima de você, vão falar, vão gritar, vai. Tem uma história que é de um político, o pessoal fala muito mal dele, que é o Antony Garotinho aqui do Rio. Mas essa história, eu não tenho que falar que eu nem tenho esse conhecimento todo, mas essa história me marcou a figura dele. Né? Eu sou muito grato a ele nesse sentido. Que você deve conhecer, tinha um pote de mel, várias formigas embaixo, e toda vez que chegava uma formiga para subir, vai cair, vai cair, vai cair.
Aí o cara tava subindo, a formiguinha falou, puta merda, não vou conseguir descer. Isso foi o dia todo. Aí veio uma formiguinha, cara, franzina, tranquilona, devia ser mineira, de boa. Com certeza. Foi devagarzinho, subiu. Foi, pegou mel, voltou. Geral ficou, a gente gritou que ia cair, a gente fez tudo. Como é que você pegou? Aí o questionamento é, por que essa formiguinha é diferente? A moral da história é que a formiguinha é surda. Por não ouvir a galera falando, atingir o seu objetivo. Então, se o seu foco é ajudar, a espiritualidade vai vir, vai te abrir os caminhos, vai te dar condições para isso. Não tema. O máximo que eu vou fazer é falar de você. Cara, já colocaram arma na minha cabeça. E daí, cara? Você não está defendendo a imortalidade? Não tenha medo. Continue. Então, assim, não tem que ter medo, não tem que vai. Agora, sim, não pode fantasiar. Somos seres humanos, cara. A gente faz xixi, faz cocô, arrota, peida. Tem gente que faz isso tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo. Esse é um combo dos grandes. Né? Pô, nós somos seres humanos. Não pode tirar isso da cabeça. Então, não é se achar um grande médio revelador. Não, porra nenhuma. Nós somos seres humanos. Exatamente. Vamos ter instrumentos para ajudar, mas, porra, a gente pensa muita merda, bicho. Tem hora que eu tô assim, eu penso muita besteira, velho. Tem hora que eu fico assim, pô, de onde vem tanta besteira? Eu vejo o pessoal assim, eu nunca traí. Como não, cara? Tem hora que eu fico assim, meu Deus, se a Paola Oliveira me cede um beijo, meu Deus. Eu agarro a Paola Oliveira, ela não samboda, uma coisa linda. Cara, é uma mentira, nós somos hipócritas. Isso afasta, essa hipocrisia, ela afasta as pessoas. Quando você fala isso, você se aproxima. Sim. E até tua caridade se torna mais próxima. De falar, eu sei isso aí que você está passando. Mas vamos nessa. Né? Não é diferente de olhar de cima do púlpito e falar, imagina, você não pode pensar na Paola Oliveira, porque isso, porque aquilo. Pois é, cara. Aí quando desencarnar, a gente tem esse limite, né? Como encarnado, a gente pode mentir, porque ninguém está vendo o que a gente está pensando. Meu amigo, quando desencarnar, não. Né? Eu vou pensar na Paula Oliveira, já vai bloquear meu Instagram na hora. Porque, enquanto a brincadeira assim, ela me aguenta. Quando ela souber o teor da profundidade do pensamento, ela me bloqueia na pura hipocrisia, cara. E isso é lindo da gente conversar e até de desmistificar, porque às vezes tem gente que fala, nossa, mas eu também penso isso, será que isso não me afasta da espiritualidade? E na verdade, pelo contrário, aí que, né, Jesus mesmo falava, eu não vim pelos santos. Cara, Jesus bebia vinho com a galera, tentava para conversar com o pessoal pobre, ele ia falar com um cobrador de impostos, o cara falava bem pra caramba, mas também estava na simplicidade com todo mundo, com o pé no chão. Era uma maior boa praça, no bom sentido, mas tem outra visão também hipócrita de Jesus, é achar que ele era assim. Não, cara. Imagina o cara derrubando aquele negócio como é que é aqueles mercados, na chibata lá, pegando os mercadores todos. O Yuri ia ser como? Meus irmãos, tô derrubando aqui, ó. Na caridade, não. E para Jesus, ele tinha que fazer isso. Sim, claro. Porque a verdade não é bunda mole. Não veio para ficar em cima do muro. Isso não é falta de santidade. Não. Nós somos duais. A gente vai pensar, e isso é uma necessidade humana. Quando as estrelas são criadas, são explosões, é agressivo. Explosões. Mas quando nós vemos, é uma coisa amorosa, poética. Então, faz parte da criação essas duas energias. Isso é verdade. E até para a gente evitar essa estereotipazação, é o seguinte, esse negócio também da gente vestir essa ideia de pseudo-santidade, ou de ser muito ortodoxo, muito certinho, muito isso, muito aquilo, também é o ego querendo se autoafirmar. Ele precisa dessa máscara. Então, na verdade, não é que o cara tá santo, na verdade, o cara tem um baita de um egão,
Porque se o cara ele tá um pouco mais de boa, um pouquinho mais além do ego dele, ele compreende o ego e fala, é assim mesmo, eu não preciso parecer para alguém. Eu sei o que eu sou. Exatamente. Tem uma frase Fátima que é assim: para cada doente, um remédio. E eu, que sou doente, conseguir encontrar essa liberdade de consciência, eu já tenho meu remédio. Se outras pessoas precisam dessa prisão, vai sentir, porque assim, tem uma coisa boa de ser engessado. Você não tem controle sobre suas escolhas. Se você errar, foi culpa do obsessor. Se Isso. você acertar, foi o anjo da guarda que deu. Você é apenas sabe, Você um não é nada. pedacinho de coisa boiando na água que eles conduzem. É cômodo. É cômodo. E porque para você ter uma abertura de consciência, você tem que ter muita responsabilidade pelo poder da sua escolha, né? Então, não é para qualquer um. Então, mas da mesma forma que, por exemplo, muitas igrejas evangélicas têm salvado milhões de pessoas, porque o cara é traficante, fazia coisa errada, assaltava, não sei o quê. Aí faz, olha, só tem uma coisa, para tu entrar aqui, tu tem que transformar. Tu só vai ser salvo em Jesus te transformar. Aí o cara, de uma hora para outra, ele muda. Talvez não esteja transformado, mas ele vai criar uma capa imediata. Não muda, não é Porque nele. se a luz for esperar a perfeição da nossa parte para ajudar aqui na Terra, ela não consegue fazer nada. Sim, sim. Então, eu entendo, sei que a gente está fazendo uma crítica construtiva a eles, mas, de qualquer forma, entendo o quão é difícil e desafiador sair de seus próprios limites para encontrar o que o outro lhe vê. Não é fácil, mas é reconfortante. E é até interessante porque, assim, se a gente for pensar que sempre que você está num extremo da balança, a sua tendência antes de encontrar o equilíbrio é para o outro extremo, eu olho, por exemplo, a minha própria história. De moleque da galera fazendo as merdas todas. Quando eu veio mediunidade, veio aquele boom todo e eu sofrendo pra caralho, aquela coisa toda e sendo perseguido. O que eu fui para um outro extremo. Eu fui para o espírita ortodoxo de olhar assim de. Eu só não falava confrade, porque aí é pegar pesado. Aí eu tenho minha dignidade. É um nível Eu muito tenho minha alto. dignidade. Mas eu fui. E hoje, que eu estou um pouco mais solto, um pouco mais de boa, eu consigo entender que, na verdade, aquela postura mais ortodoxa minha, aquele ir muito para um outro lado da balança, era para compensar o oposto do qual eu estava vindo. Então, essa postura de santo que às vezes as pessoas vestem, o que não está escondendo por trás? Porque será que a gente precisa esconder alguma coisa se a gente está de boa com a gente? Com defeito, com acerto, mas. Desculpa interromper, porque o Aloysio Fonseca estava aqui falando. Cara, sabe o que acontece? Parece que a gente está dentro de uma perspectiva reencarnacionista de espiritualidade, não acredita. Porque tudo que está dentro da gente é visto por eles. Então, vou mentir para a sociedade por quê, cara? Então, assim, as pessoas sempre falavam para mim assim, não, o anjo da guarda, pela leitura, né? Vai vir assim, assado. Cara, não, cara, o Luiz Fonseca brinca, zoa pra caramba. Tem outros que chegam, o Antônio mesmo, é uma entidade muito dura, então ele é muito duro, é grossão, assim. Pô, mas isso não quer dizer que não tenha sentimento, cara. Então, é umas tolices, umas coisas. Quer dizer, em vez de focar para ajudar, eu tenho construído esse pensamento hoje. Ou você é do bem, ou você é do mal. Se você está ajudando as pessoas, você é do bem. Se você quer impedir da pessoa ajudar, você não pode ser do bem, você é do mal, cara. Então, só que está revestido com a ideia que é bom, porque botou a capa da religião, sacou? Inclusive, isso está me lembrando uma fala sua que eu vi há um bom tempo atrás. Eu não sei se como é que está agora, mas eu lembro que você mencionava que um dos espíritos mais luminosos e interessantes que você teve a oportunidade de perceber diretamente foi um que se apresentava ali como Zé Pilintra. Foi isso mesmo, essa história? Sim. E continuo tendo uma perspectiva muito parecida, porque ele precisava de um nome. Ele deu um Sim. nome. O que eu vi foi outra coisa. O que eu vi foi o médium incorporado que bebia, fumava, gargalhava, e um ser que estava ali tranquilão, quer dizer,
A minha interpretação foi: essas pessoas precisam que o médium fume, beba e gargalhe. Eu estou de boa, mas eu vou fazer isso porque as pessoas precisam disso. E uma outra coisa também que eu percebi, além dele, que eu achei fantástico, de outras entidades, foi assim: teve uma vez um outro médium que eu vi, o mesmo espírito se apresentou naquela reunião, era uma reunião aberta, como um preto velho, como um Exu e outro lá. Era uma coisa mista. E aí as pessoas pensavam que eram espíritos diferentes. Mas eu estava ali percebendo que era o mesmo, colocando uma adequação diferente, mudando a voz, mudando o jeito, porque as pessoas precisavam. Porque ao perceber aquele preto velho, a pessoa sentia amor. Ao perceber o Exu mais seguro, sentia, sabe, alguma coisa. Sim. Então, a nossa necessidade de arquétipos para poder conduzir um pensamento. E na sabedoria do espírito, estava ali de boa. Quantas vezes não vejo espírito tatuado, de brinco? Cara, isso não é nada, isso é uma bobagem, uma tolice. Eu lembro uma vez que teve um bafafá, inclusive no movimento espírita, porque começaram a falar que você não podia ter tatuagem, porque senão você ia pro vale dos tatuados. Foi. E um monte de gente ficou morrendo de medo. Mas, meu Deus do céu! E, olha, cara, um amigo meu que me tatua, que ele me dá de presente, eu quero encher meu braço de tatuagem, minhas pernas. Acho tão bonito, acho tão lindo. É uma arte, há um significado para mim. Se você olhar, você viu o padrão, que era o ego. E no ego há um padrão, que é o preconceito. O ego faz esse preconceito, né? Então, é uma tolice. Eu acho tão lindo essas tribos. Eu estava até falando uma vez com uma pessoa muito especial. E caiu o Fernando ali. Vamos ver se ele volta. Travou também para vocês aí? Travou o Fernando? O meu tá travado também. Deixa eu ver. Travou o Fernando. Vamos ver. Vamos ver se ele volta, senão eu passo o link de novo. Ah, voltou. Voltou. Foi a internet. Tá me ouvindo, Yuri? Agora eu tô. Tá. Desculpe, a internet não tá boa, deu. Então, eu não sei o que você está falando. O que eu estava falando? A gente tá falando de tatuagem. Ah, tá. Imagina, você chega no plano espiritual cheio de julgamento, aí você encontra Francisco de Assis lá, e você olha no braço dele, tem uma tatuagem bonita, e aí? O que eu não duvido. Eu queria uma sociedade onde pudessem ter pessoas dadas, pessoas com qualquer orientação sexual, cor, etnia, aquele pessoal que veste com roupa daquele pessoal do Japão, da Coreia, as pessoas, sabe, de bermuda, ou como quiserem uma sociedade liberta. É assim que Fátima me mostra as colônias espirituais. Crianças falando com velhos. É essa liberdade sem preconceito. Então, não tem muito que a gente vive aqui, que é só preconceito, é só injeção. Perfeito. Deixa eu ver. Calma aí, deixa eu ver se deu uma travadinha agora. Fala alguma coisa, deixa eu ver. É o delay? Será que está com delay? Aí voltou. Mas eu acho perfeito isso, Fernando. Eu acredito honestamente que um mundo regenerado, um mundo diferenciado, com certeza vai ter muito mais esse respeito, né, pelo plural, pela diversidade. Não vai ter gente atacando o diferente em nome de Jesus. Meu Deus do céu. Ô, Fernando, deixa eu contar uma coisa para você. Naquela época você tinha comentado lá
do vídeo, eu tinha feito o vídeo naquela época que o Fantástico caiu de pau em cima e tal. E sabe que aconteceu uma coincidência muito, muito interessante naquela época. Há uns 2 dias atrás, antes de acontecer aquilo, do Fantástico, fazer aquela pirraça toda, eu tive um sonho e ficou na minha cabeça o dia inteiro. Faz um vídeo e menciona positivamente o Fernando. Faz o vídeo e menciona positivamente o Fernando. E eu fiz o vídeo, eu nem lembro do que era o vídeo. Né? Em algum momento do vídeo eu falava, ó, e tem o trabalho do Fernando, eu fui ver, eu conheci, pô, super legal e tal. Aí no dia seguinte vai o Fantástico no ar. E aí que foi o legal. Por quê? Entrou também um monte de gente perguntando no vídeo. Pô, eu vi que você está falando do Fernando e o Fantástico fez isso. E aí? O que você acha? Isso tudo ajudou, inclusive, para ser criado um movimento coletivo, para a gente chegar lá e falar, meu, não tem que falar. Tem que falar. E eu sou uma pessoa assim, eu não gosto de injustiça. Eu não gosto de gente que vê o amigo, o colega, o conhecido apanhando injustamente e fica de braço cruzado. É aquilo que eu falei uma vez no Instagram, que falei, olha, esse papo do silêncio do homem de bem, meu, se a pessoa é de bem, no que silêncio ela abre a boca e fala. Você vai ver o seu parente, o seu amigo, o seu conhecido ali sendo injustiçado, você não vai fazer nada? E meu, aquilo foi muito interessante, mas teve todo esse movimento curioso também de bastidores. Então, com certeza, aquela gratidão no início, na verdade, eu acho que é mais para eles que incentivaram, que deram esse empurrãozinho aí, do que para mim. Não, mas foi maravilhoso, sou muito grato a isso, porque foram milhares de pessoas que entraram em contato não só com a emissora, mas com a delegacia, para informar quem realmente estava ameaçando quem, fazendo e tal. Então, não eram pessoas necessariamente me protegendo, mas como se sentiram injustiçadas porque não era real. E o que eu me sinto triste é nem o direito de resposta ter me dado. Isso aí é covarde. Porque uma emissora como ela fala para 20 milhões de pessoas, ou mais, não sei. Eu vou pegar para 100 mil pessoas, cara. O que é que eu sou? Sou uma pedrinha no lago, sacou? Então, isso é injusto. Sabe por que eu pedi perdão? Vou contar um bastidor também. Sabe por que eu pedi perdão na internet? Porque se eu não tivesse o apoio do povo aqui, eu podia ser linchado, né? E aí veio a galera e disse, Fernando, quer que a gente vá agora resolver isso? A gente vai na frente da emissora, a gente vai falar com o pessoal que fez isso, a gente resolve da forma que tiver que resolver. Muita gente indignada, com perdão. Perdão, calma os ânimos, tal. Para não acontecer coisa pior, né? Então é isso. Enfim, que bom, porque eu tenho um carinho tão grande. Eu sou teu fã, rapaz. Sou teu fã. Não, eu sou teu fã. Não vem com ela. Eu não tenho muito a que oferecer, não. Tenho muito. Obrigado mesmo. Sou muito grato. E quando eu estiver por aí próximo, eu pego um vinho bem barato, a gente toma um... Tu bebe vinho, cara? Eu bebo. Se você me for oferecer, eu bebo. É que eu acho que tem gosto de acetona. Mas eu posso... Eu não sou de beber, mas a gente bebe junto para ver o que dá. E eu posso te servir uma iguaria que tem aqui na minha região, que é um refrigerante chamado, acho que deve ter aí, o clássico Itubaína. Não, nunca ouvi falar. É bom? Porra, Fernando, como você nunca ouviu falar de Tubaína? Nunca. Ô, você... Não, Tubaína? Não, eu vou te servir uma Itubaína a qualquer hora. Tá bom. E vamos mais para frente fazer alguma coisa ao vivo também, quando passar essa quarentena. Vamos fazer um trabalho juntos. Fernando, alguma mensagem final aí? Vamos ver se tem algum comentário aqui, alguma pergunta, porque já está quase dando 9 horas. Tá. E se você sentir de colocar alguma coisa, de acrescentar, se te assoprarem, se não te assoprarem. Vamos ver se tem uma pergunta aqui, deixa eu ver também.
Peraí, deixa eu abrir aqui o outro navegador que eu consigo ver as perguntas. Gente, agora é a hora das perguntas. Vamos ver. Aí, ó, o Cauê tá falando que tubaína é relíquia. Concordo com o Cauê, exatamente. Experimentar, cara. Experimentar. Deixa eu ver se tem aqui alguma pergunta. Fernando, é contigo. A boa e velha mensagem final para os nossos ouvintes e blá blá blá. Cara, estava aqui dizendo que o senhor Luiz queria falar algo, eu ficar à vontade. Eu vou dar uma mensagem pessoal, uma coisa minha de experiência de vida. Não temam, não temam. Se alguma casa religiosa estiver nos ouvindo agora, umbandista, candomblessista, espírita, ou de tantas outras, tem um pessoal de outras perspectivas que realizam uma educação mediúnica, acolham os jovens médios, deem possibilidade para eles educarem a mediunidade. Eu acho que está faltando acolhimento, acho que está faltando acolher mais as pessoas. Não importa se aquele jovem se matou, eu não posso deixar de acolher a família. Não. Sabe? Não importa se o jovem chegou, tem muita menina aqui de 15, 16 anos foram estupradas por pais, por tios. Eu lugar, porque tem uma eu vou acolher, eu vou dar proteção e amor. Então, o Luiz está me dando aqui uma ideia e eu vou repetir. O amor não tem forma, amor é essência. Amor é quem ama. O único pecado que o ser humano pode ter na vida é de não amar. Perfeito, Fernando. E, Fernando, deixa eu só colocar uma coisa que eu esqueci. Mais 2 minutinhos de prosa que eu acho que é importante. Que eu acho legal da gente falar isso. Que eu até estava pensando em falar, mas enfim. Vou contar uma coisa para quem está assistindo. Há um tempo atrás, eu estava viajando, e aí o Fernando me manda uma mensagem: Yuri, preciso falar contigo. Aí ele ligou, a gente conversou, aí o Fernando me perguntou uma coisa, falou, Yuri, aconteceu assim, assim, assado, vários movimentos, eu estou querendo expandir o meu trabalho, eu estou querendo ajudar mais, ter mais possibilidade, porque a gente fica tentando fazer aqui, fazendo acolá, às vezes falta recurso, falta isso, falta aquilo. E eu estava pensando, conversei com os espíritos, eu sei que é uma coisa meio polêmica, por isso que eu estou conversando de bastidores e tal. E eu queria saber o que você achava de uma questão de, assim, da gente ter uma participação no cenário político com essa finalidade. E aí, o Fernando na linha, a princípio, eu falei, putz, né, nossa, a política hoje no Brasil tá um negócio, né, será que é legal, será que não é legal? Mas depois eu fui ouvindo, fui sentindo, e eu falei, é verdade. O Fernando colocou, inclusive, uma frase interessante, que é aquilo lá, enquanto os homens de bem não fazem nada, né, o mundo é governado pelos maus. E, Fernando, você foi valente nisso. Você foi valente. Eu vi todo o questionamento, eu vi toda a sinceridade, e eu acho importante falar isso aqui publicamente, para as pessoas entenderem que todos esses questionamentos que alguém pode colocar, mas e política, espiritualidade e tal, tudo isso foi conversado, tudo isso foi muito sentido, muito na honestidade, muito na verdade. Será que tem como fazer? Será que não tem como fazer? Fernando, deu certo essa história? Você acabou se candidatando, deu certo? Deu. Eu estou como pré-candidato a vereador da cidade do Rio de Janeiro. Eu sempre confundia política e politicagem. E aí, eu não queria misturar as coisas, mas a Fátima me fez abrir a mente. Sim. Sócrates falou isso. Toda vez que você se preocupa mais do que você do que com outros, é política. Então, você faz política. Ou tantas outras bem fazem política. Pode vir, filho. Muitas pessoas de bem fazem política. Um bebezinho que é... pronto. Olha só!
Então, pode deixar. Então, assim, dá para ele. Essa é a Laura? É a Laura. Oh, Laura, estamos todos encantados com a tua presença. Seja muito bem-vinda. Obrigado. Então, eu acabei entendendo essa importância e segui, porque, pelo que eu entendi da espiritualidade, é assim, as pessoas que vieram, Yuri, para realmente trabalhar com política, desviaram, tipo, ficaram com facilidade, não ficaram com medo. Porque quem está lá, quem é lá como mãe? Quem está lá, não faz bagunça, filho. Quem está lá não quer que as pessoas de bem entrem. Isso não digo na grande maioria. Então, assim, dentro dessa perspectiva, a Fátima acredita que quem vinha realmente para realizar os trabalhos não está tendo coragem de seguir. É verdade. Porque a minha função era assim, ir, abrir portas para que as pessoas pudessem, jovens e tantas outras pessoas depois pudessem unir os papéis. No mundo espiritual superior, quem assume a política são os seres superiores. É verdade, isso é verdade. Eu não sou superior, não tenho nada disso. Mas eu confio em seres superiores. E se há uma inspiração para eu ir, deve ter um motivo. Às vezes o motivo, Yuri, nem se eleger. Às vezes o motivo é dizer para as pessoas, eu estou aqui, disposto a lutar para ajudar. E às vezes até dizer para as pessoas, olha, você que tem esse caminho, que você tem essa consciência, de repente você sente que você precisa ter uma participação social mais ativa, vá! Sim, sim. Total. Teve um caso muito interessante. Me esculhambou, rapaz. Olha, só me chamou de arroz doce. Me esculhambou. Aí ele fez, e agora você diz o que com isso? Você pode nem acreditar que eu vou ajudar, mas mesmo sem você gostar, caso seja eleito, eu ainda vou te ajudar, fazer projetos de lei para te ajudar. Então, não precisa acreditar em mim. Acredito neles para ajudar todos, inclusive você. Então é isso, é estar aberto para fazer o trabalho. Como psicólogo, estou me formando agora, né? É bom informar isso. Existe uma rede social com mais de 120 mil pessoas. Você acha que eu não consigo 30 clientes? Então, assim, cobrando R$150 por cliente, vai dar 4.500 por semana, então R$18.000. Já está tranquilo. Não é um questão. Então, que eu vou seguir minha acadêmica também. Mas é porque eu tô indo, sabe aquilo que está no teu coração? Tem que ir, tem que fazer. E eu vou com Fátima. É isso. Eu acho perfeito, e eu quis terminar agora tocando nesse assunto, porque assim, gente, quem está assistindo essa live está ouvindo uma conversa muito franca. A gente não combinou nada, a gente não falou do que ia falar, do que não ia falar. A gente está conversando aqui com vocês como se a gente estivesse conversando numa mesa de bar. E é muita honestidade, é muita sinceridade. Você vê, se tiver que falar palavrão, a gente fala palavrão, porque é todo mundo assim, ó, é olho no olho, é na mesma horizontal. E esse papo que a gente está trazendo aqui, por exemplo, alguém até falou aqui para eu me candidatar a vereador. Eu não consigo, porque assim, eu sou uma pessoa muito sossegada no meu canto. Eu não consigo ter paciência com esses caras. Mas assim, eu admiro quem está afim de passar um pouco de dor de cabeça para mostrar ou ancorar mais fortemente em atitudes sociais alguma medida de ideal. O que eu quero colocar aqui é que, assim, gente, vai ter gente, às vezes, que fala, mas não pode misturar uma coisa com a outra. Cara, você não sabe a cabeça, o coração, o dharma da pessoa, a necessidade do lugar, a história. Às vezes você não sabe o quanto de injustiça aquela pessoa presenciou e, de repente, ela viu uma oportunidade de ajudar. Então, assim, isso que o Fernando tá comentando aqui foi o que ele comentou comigo em particular. Ele não está falando isso porque é um discurso dele. Ô, Fernando, acho que eu estou até fazendo campanha só aqui agora, indiretamente. Mas, enfim, embora não seja essa pegada, é muito de falar assim, olha, gente, vocês vão ver gente que vai querer xingar, vai querer questionar. Lembra disso, lembra dessa sinceridade de alguém que, de repente, falou, eu acho que eu tô afim de dar a cara ao tapa,
vamos ver o que acontece, já ajudo, não espero participar disso para ajudar, já ajudo, mas de repente vai que a gente não consegue fazer alguma coisa mais legal. Então, assim, abrir um pouco a cabeça também em relação a isso. Né? Não é nem questão de mistura ou não mistura, a questão é que não tem nada misturado, tudo é uma coisa só. Vai também do direcionamento do coração, da consciência de cada um, e da gente dar esse apoio de consciência, né? Porque esse debate vai acontecer nos próximos anos, né? As gerações mais novas que estão muito mais interessadas em política não, em espiritualidade hoje, uma hora vão ser elas que vão ter que assumir a responsabilidade política pelo país. Então a gente também precisa conversar disso, ver exemplos, ver possibilidades, não para fazer a politicagem, né? Mas para pensar assim, olha, trabalhar minha consciência não pode ser apenas uma coisa egoísta para mim. Sim. Tem que ir para os outros. Como que a gente consegue pensar a sociedade com isso? Então, assim, Fernando, eu quero te agradecer pela valentia. Isso não seria uma coisa que eu acho que eu teria peito, coragem para conseguir fazer, porque eu não ia querer a dor de cabeça que isso dá. Mas, assim, eu te agradeço por esse movimento, tá? Sem querer puxar a sardinha, e eu acho que vocês estão entendendo bem na amizade aqui do bate-papo. Eu agradeço o carinho, tenho um carinho muito grande por você, pela Paola. A sua Paola, não é? Então, eu já tenho a Paola. Aliás, beijo para ela. Tem um carinho muito grande. Eu penso que não é talvez a minha função é de ser trator, de ter a coragem de ir lá para poder abrir caminhos. Mas a honra, por exemplo, de estar tentando, como pré-candidato a uma vaga, aonde o Adolfo Bezerra de Menezes foi várias vezes vereador. Bezerra de Menezes foi político? Foi político. Caio Schutter foi o primeiro prefeito de Matão. Eurípides foi político. Eurípides. Então, quer dizer, é uma questão de talvez a coragem lá para abrir. Mas viram outros com mais coisas para realizar. E se nós temos a espiritualidade conosco, não fizermos, a gente vai reclamar de quê? Eu vou concluir com uma coisa. Se você me permite concluir com uma historinha rapidinho. Tudo seu. Rapidinho. A Fátima, ela tem uma forma de contar as histórias em abrir a mente. Né? E aí eu questionando sobre isso, essa questão da política em si, falou assim, olha, imagine que no interior de Pernambuco, um grande senhor com técnica queria mandar um recado, mas tinha uma partezinha da Caatinga que estava muito perigoso. Os homens não queriam ir. Os cavalos só iam se os homens conduzissem. Outros animais não tinham uma predisposição, nem queriam ir. Mas tinha um burro. Esse burro era teimoso, dava fazia muito bobagem. Mas ele obedecia de tal forma o dono, que se botasse a sacolinha na cabeça, ele faria, sem medo. Ele disse, ô Fátima, tu tá me chamando de burro? Não tô entendendo. Tá me comparando a esse Ó, Fernando, não queria dizer nada não, mas você entendeu assim que eu posso fazer. Uma amiga minha disse que eu sabia que você era o burro certo, ela falou para mim. Mas a Fátima concluiu assim, Fernando, as pessoas estão pedindo para a espiritualidade ajudar. Na hora que nós mandamos as pessoas ajudar, elas reclamam. Então, vai com esse teimoso e leva esse recado. Abre os se você conseguir, e outros vão vir. É isso que eu estou fazendo. Foi isso. Cara, total. Eu acho que isso que você falou foi bem matador, porque assim, é bem isso. Pô, a galera fica rezando pra gente ajudar. Aí se de repente a gente manda alguém, o povo cai de pau em cima, e o que vocês querem da vida? Então, porra. E é importante também que as pessoas tenham a consciência de separar as coisas, né? O trabalho espiritual do Fernando Cidadão também. Claro. E a dignidade e o direito que você tem de exercer isso na maior da tranquilidade, sem ninguém vir te encher o saco falando, mas você está psicografando e agora você está saindo para vereador. Vá plantar batata, sabe? Você não quer ser vereador? Não seja, mas deixa o outro tentar ajudar. Mas é isso, perfeito.
Se ser eleito, eu vou cuidar dele assim mesmo, sem problema. Isso, e distribui um pouco de tubaína aí pro pessoal do Sepetiba. Fernando, eu te agradeço imensamente, sou muito fã de você, de Laura, inclusive, todo o trabalho, inclusive de todo o trabalho que vocês fazem com a filosofia de Fátima. Tem um canal agora de vocês aqui que você está mais ativo lá, não tem? Da filosofia de Fátima, é isso? É a filosofia de Fátima. Gente, se inscreva lá, dá uma olhada no trabalho deles, dá um monte de curtida nos vídeos, vamos movimentar isso. Peço também para vocês ajudarem curtindo o vídeo aqui para que ele possa se espalhar mais. Fernando, uma alegria novamente inenarrável, muito agradecido pelo bate-papo, pela conversa, por ter espalhado essa energia de tranquilidade, de alegria, de amizade para todo mundo que está assistindo, que eu acho que é essa sensação que fica ouvindo você, né? Uma pessoa muito, muito amiga, muito de peito aberto, e parabéns também por todo o trabalho. Eu também sou seu fã, o seu exemplo alimenta não apenas a minha vida, mas com certeza a vida de muita gente, e pode ter certeza que tem muita gente orando por ti. Vamos encerrar convidando todo mundo para a gente rezar junto uma Ave Maria? Por favor. Vamos. Então você que está na sua casa, essa figura de Maria sempre me vem muito presente, inclusive quando eu lembro do Fernando. Então vamos todo mundo para a gente fazer essa corrente de oração conjuntamente, todos nós nos irmanando aqui e trazendo o pensamento a essa presença de Maria Santíssima, essa que avança como aurora e que já está irradiando sobre todos nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus e nossa Mãe, rogai por todos nós, teus filhos, agora e na hora da nossa passagem. Assim seja. Abençoe muito o Fernando, todo o trabalho dele, a família dele, proteja com teu manto, com todos os seus emissários, Mãe. Todo esse trabalho da filosofia de Fátima e todos aqueles os quais são e somos beneficiados pelos passos do Fernando, da sua família, dos seus queridos aqui no planeta. Fernando, receba aí também toda a gratidão dessas pessoas que nos acompanham e a minha aqui, particular, direta a ti. Gratidão, amém. Tenha uma maravilhosa noite. Gente, fiquem em paz. Vou encerrar aqui. Pam, pararam, pam. Pam, pam.